Fala galera, estamos aqui novamente, nós somos o podcast Abraço Papo e hoje vamos abordar o tema sobre crimes. Crimes, como a gente já conhece aqui no nosso cenário nacional, né? Eles são muito hipertextualizados e hipermidiáticos na nossa mídia e é uma parada muito cotidiana para a gente, né? Já corriqueira, né? Pode crer. E para começar aqui, antes de a gente entrar no tema, vou apresentar meus amigos de mesa aqui, meus locutores. Começando aqui pela minha direita, nosso capoeirista, nosso roteirista também. Salve, salve, pessoal. Rafael Bahia na voz. É isso aí, tamo junto. E eu, Caio Ribeiro, aqui na voz aqui também, já me apresentando e jogando a peteca aqui pro meu lado esquerdo. O nosso amigo aqui, o mentor. Figurinha carimbada, né? E aí, rapaziada, mais uma semana aí, vamos pra frente. E, por último, não menos importante, a estrela do nosso programa, o cara da edição, nosso diretor também nas horas vagas. Fala comigo, Digão. Opa, galera, tudo certo? Então, vamos lá, hoje o tema é crimes. Hoje eu tô um pouquinho mais sério, mas continuo o mesmo Rodrigo Lucas de sempre, tá? Eu não troquei de lugar com o Gil Gomes, só para avisar. Então, já começando aqui, vamos abordar essa questão que é um pouquinho pesada aqui, né? A gente tá até diferente hoje, os caras vieram mais de preto e tal. Aí eu e o Digão que a gente valorizou aqui a corzinha para não dar aquele clima pesado, velório, né? Também. Importante ressaltar que nem eu, nem o mentor, nós combinamos. Combinamos não, hein? Não combinamos, hein? Então, não foi combinado, a gente não tem figurinista, um dia a gente vai ter, se Deus quiser. Mas vamos lá, vamos puxar o nosso tema aqui. E eu já vou começar falando de um crime que teve muita repercussão há uns anos atrás, e até hoje ele é falado aqui no cenário sudeste, mais para o sudeste, mas no Brasil todo ele teve um impacto gigante, que foi o crime da Isabela Nardoni, uma criança de 5 anos que foi jogada do 6º andar lá em São Paulo, zona norte de São Paulo. O que vocês têm a falar sobre isso aí, rapaziada? O que vocês viram da mídia repercutir, essas coisas todas aí? Foi um caso que, na época, ele chocou muito, porque foi justamente aquele caso que a mulher lá tinha, parece que os pais tinham cortado lá o negócio lá, não tem aquelas telas de proteção de apartamento? Pode crer. Aí cortaram, aí jogaram, uma coisa de maluco esse caso, eu lembro na época. Também, como sempre, como todos os casos que geram comoção, ele teve uma cobertura muito grande da mídia em relação a ele. Às vezes até, como sempre, muito criticada, e o Glorioso aqui tá apontando para cá, então vamos para cá, então. Beleza, é assim mesmo, calma. Poxa, enfim, mas agora... concluindo aqui meu raciocínio, é isso, simplesmente é um caso que chamou muita atenção pela crueldade, né? Então, falando sobre esse caso, eu tenho aqui as informações aqui, até pelo nosso amigo Bahia, aqui pelo Felipe, nosso pesquisador também, um abraço, Felipão, que foram 23 interrogados a partir do primeiro momento lá que a polícia chegou no apartamento, todos aqueles envolvimentos, tudo foi estudado. E todas as pessoas que eram vizinhos ou trabalhavam no condomínio que os pais da Isabela moravam, foram interrogados e, a princípio, eles descartaram ter sido alguma coisa referente a um vizinho ou um arrombamento ou algo do tipo, porque não havia nenhuma causa específica sobre isso. Os seus pais, que era o Fernando mesmo? Não, desculpa, peraí, deixa eu só procurar a informação aqui. Então, enquanto ele procura a informação, a gente vai... Não, esqueci o nome, desculpa. O Alexandre e a Ana Carolina, que eram os pais, só que a Isabela Nardoni... Ana Jatobá o nome, agora que eu lembrei. Isso. Só que a Jatobá era a madrasta, A mãe também se chama Ana Carolina. Eles moravam, no caso, o Alexandre e a Ana Carolina eram separados, e a Isabela ela vivia, né? Aquele caso de separação dos pais e tal, ela vivia nas duas casas e ela era uma irmã mais velha na parte de pai, porque o pai tinha mais 2 filhos, isso mesmo. Tinham mais 2 filhos. Nisso, quando teve essas investigações que a polícia apurou, foi detalhado que o casal ele tinha muitos conflitos em si, dentro de casa, aqueles conflitos domésticos de casal. E depois dessas situações que ocorreram, eles, além da investigação que foi rolando e tudo mais, foram identificados manchas de sangue no chão
E quando foi feita a perícia no corpo da Isabela Nardoni, foi identificado também um corte na testa dela. Então, algumas coisas que estavam identificando não deram indícios de algum tipo de arrombamento ou alguém sido violentado, a princípio, por pessoas distantes da vítima. E depois, como a gente vai apurando, foi o decorrer de todo o caso da investigação policial, houveram incoerências tanto do pai e da mãe nos relatos sobre como era o tratamento com a criança. Já era relatado também que a criança não tinha uma boa relação com a madrasta, então houveram diversas discussões e nisso a polícia, né, foi decretando que havia alguma coisa de envolvimento entre os pais da menina. No dia 3 de abril que foi decretado mesmo a prisão preventiva dos pais do pai e da madrasta da Isabela Nardoni, e no dia... Foi em maio, na verdade, no dia 3 de abril foi decretada a prisão, mas a prisão, no caso, o juiz decretou em maio, quando eles pegaram cerca de... O pai, na verdade, ele foi sentenciado a 31 anos de cárcere, e a madrasta, desculpa, ela recebeu 26 anos de cárcere também. Foram culpados por esse tempo de prisão. E já jogando a peteca aqui para os meus amigos aqui, o que vocês têm a falar mais sobre essa questão do cárcere de envolvimento, na verdade, do cárcere sobre o pai e a mãe? Como é que vocês têm para falar sobre isso? É a opinião de vocês aí. Podem joga para a gente, jogar né? aí a opinião. O que acontece? Eu já falei aqui no início, agora eu vou falar aqui sobre. Se a gente for olhar, um caso que ele espanta porque, primeiramente... Você vê uma madrasta, normalmente, nesses casos de crime, você vê uma madrasta envolvida, nesse caso, é até normal, porque às vezes a madrasta tem alguma coisa, algum problema de cabeça, ela acha que a mãe, ela acha que a filha, na verdade, é uma coisa da mãe, não sei o quê. Tem gente que é louca, mas um pai que deveria prezar, que deveria se responsabilizar. Não, isso aí... Ainda mais com 2 crianças dentro de casa, né? Os irmãozinhos da Eloá devem ter... E a forma que foi... E aí muita gente critica a imprensa, a forma que a imprensa cobriu, porque é engraçado, né? Uma coisa. Sempre que tem esses casos de crime, e aí tem casos... E eu vou falar sobre um caso que a imprensa errou. Mas sempre que tem caso de crime, a imprensa é sempre a culpada. Também, parece que quem jogou a Eloá... Foi a imprensa. Foi a imprensa, exatamente. É verdade. Joga tem gente que julga assim, né? A mídia tem a culpa. Peraí, calma lá. A Só mídia só reporta. errou, reportou. Às vezes também ela vai longe demais. Tem momentos que ela vai longe. Em caso da Eloá também mostraram lá, tinha gente até dizendo que tinha explosão lá no meio da casa também. Isso aí foi exagero. Porque tem aquela questão de aumentar também a situação. Também, tem a questão também. E também é uma coisa. Pô, tu imagina, tu tá ali, recebendo a informação, tu tendo que apurar ali. Porra, aconteceu... E ninguém sabia ainda. Aí, quer dizer, aí você leva a coisas, leva a desdobramentos que você não imagina. E desdobramento, e surpreendeu bastante, porque ninguém imaginava que o pai estava envolvido. Verdade. Ninguém imaginava. Todo mundo imaginava, foi a madrasta. E joga também a culpa na madrasta maluca, né? Fica meio que assim, né? A gente assim, tem esse problema também, né? Quando tem uns casos assim muito estarrecedores, a imprensa é muito taxada como sensacionalista, porque ela pega aquele caso, fica remoendo, mas tem alguns casos que tem que ser tratado com um olhar mais a fundo. Para não acontecer de novo. Exatamente. Aí a imprensa às vezes é taxada de sensacionalista, mas eu não vejo muito por esse lado, não. Eu vejo que eles têm que reportar o fato, que é o principal. E essa questão da reportagem também fica um pouco bruta, até para... Que a gente vê, né? Os nossos canais de sensacionalismo, eles pegam sempre na hora do almoço. Vocês já perceberam isso? Quando vai almoçar, caso Isabela Nardoni, não sei o quê. Aí fica aquela questão de joga tudo durante horas e horas, fica batendo naquilo. Assim, quanto a esse caso, eu vejo 3 pontos, né? O primeiro é a forma meticulosa que o crime foi construído. Se a gente for parar para pensar, foi uma tela que foi aberta, um corpo que foi jogado e depois pessoas que foram, né, forjadas como suspeitas. Né? E aí, no caso, são cerca de 23, não é? 23 pessoas. 23 pessoas. Interrogados. São 23 pessoas interrogadas, né?
que foi um falso testemunho que esse casal levantou, né? E aí, mais 2 pontos que eu quero abordar. Realmente, Fala. o sensacionalismo é muito forte, né, com esses casos, porque são casos emblemáticos, episódios emblemáticos, porque a gente nunca imagina, nunca pensa que um pai, uma mãe vai matar um filho, né? E só que tem a questão que o jornalismo também tem que cumprir com a função social, né? Exato. Muito bem falado. Esse episódio em questão é uma forma também de reportar e denunciar para que casos como esse Não se repita. não se repitam, É, né? e seja Que acabou mais se repetindo agora com o Henri Borel, do caso do Dr. Jairinho até. Não sei se tu se sim, recorda. eu Esse recordo. caso também, né? Sim. Outro caso também que Outro caso também que foi até na mesma emblemático. pegada, só que... Foi na mesma pegada, mas... Né, nesse caso, quem matou foi o padrasto, não foi a... Só inverteu foi- ali só o in- lado. só Então, inverteu a o gente lado, vai A inverteu gente o inverter pode lado. notar aqui que hoje a gente já fala muito dessa questão a de gente vai falar sensacionalismo hoje, da mídia vamos também, falar pra caramba não só aqui. extremamente dos casos em si. E só para dar o fechamento aqui desse tema, Do primeiro desse caso que a gente primeiro vai caso, abordar né? hoje. É só para falar que o casal foi condenado de homicídio por um homicídio triplamente qualificado, um homicídio triplamente qualificado e fraude processual, por bolar toda a investigação, aquelas coisas todas. Tipo E a como eu justiça, falei, né? o Alexandre foi sentenciado a 31 anos de cárcere, quanto a Ana Carolina, que é a madrasta, foi sentenciada a 26 anos. Eu só imagino também, como a gente falou da questão do sensacionalismo também, mas da explanação do caso, é claro que chocou o Brasil inteiro, mas também eu imagino, por exemplo, os irmãos dela, como é que hoje em Sim, dia, sim. com certeza, né? A gente vendo isso, imaginando os pais presos, né? E os irmãos que eram pequenos na época, hoje deve estar com quase 20 Quase anos, 20 né? anos, Por é, aí, tô eu não vendo tenho aqui, os dados quase aqui 20 da anos. idade real da Sim, criança. sim. Só que a gente vê como se molda uma, sei lá, a evolução até da criança psicológica, vamos dizer, em relação a esse caso, onde seu pai está preso, os pais estão presos e, pô, você estava nisso, claro, você era pequeno, só que você viu todo o decorrer das investigações e os caramba, e caraca, como é que vai ficar essa situação para uma criança dessa que estava ali, tá ligado? Eu acho que assim, com certeza, esse casal merece a punição, só que o Estado ele também tem que cumprir o papel de zelar, né, pela saúde Saúde mental, dessas pessoas, né? E aí, no caso, ressocializar ambos, né? E também dar o apoio psicológico para as crianças, né? No caso, poxa, é inenarrável, inexpressivo do que deve ser você pensar que seus pais mataram a sua irmã, né? Pô, Eu acho que é mais ou menos por aí. difícil, mano. É difícil. E abordando mais e dando continuidade sobre esse assunto dos pais, mãe, filho, pai e tal, a gente já pula pro caso da Suzana Richthofen, que é uma garota aí que teve até filme, né? Como todo sim, mundo já sim. já viu o filme? Já viu o caso filme? da mulher. Não, esse não é o Peraí, título do peraí, filme. peraí. É o emblemático Peraí, caso amigo. da mulher que matou os pais simplesmente. Eu tô São rindo dois simplesmente filmes. de nervoso. São dois filmes. Não, é o emblemático. Não, esse aqui não é o filme. Isso aqui é a narração que eu tô Mas fazendo. eu É só uma cheguei a narração, ver, por cima. cheguei a ver, são dois filmes, né? E Muito uma bom, é a por visão sinal. dela, não é? E outra a visão do namorado. Exatamente. E outra muito- exatamente. Do namorado, né? Então, tipo assim, o mentor vai falar aqui mais sobre esse caso e a gente vai discutir mais sobre essa situação. Fala comigo, mentor. Então, cara, vamos lá, porque esse caso também é pedrada. Cara, esse caso que ocorreu em 31 de outubro de 2002 e foi assim, pegou meio que de surpresa. Porque, vamos lá, vamos do começo. A Suzane von Richthofen, ela era de uma família classe média alta, do bairro do Brooklyn, em São Paulo. E essa família, cara, ela era uma família meio que tradicional dali. O pai dela veio de lá O pai dela era alemão, ele veio da Alemanha para cá. Aí, aqui ele começou a trabalhar numa empresa, a Delta, em São Paulo, que era uma empresa de... Moral, foi mal. Moral. Fala, mentor. Fala, mentor. Não, pauzinho aqui para Peraí, água, peraí. pauzinho aqui para água. Fala, mentor. Meu Deus do céu, eles fizeram até um esporro até semana que vem. Pauzinho. Meu Deus do céu. É porque, pessoal... Lucão, eu falei pra tu chegar com a água, mas nem tanto. Mas mentor, colocou Não, aí, só pelo amor voltando, de só Deus. voltando. Aqui é ao vivo. Continuando. Aqui é Dá ao uma vivo, cortada aí. que ela volta o caramba. Só voltando.
Não, sim, Volta sim, pra sim, lá. sim, sim, sim. Foi mal, foi culpa minha, foi culpa minha. Volta pra lá. Foi culpa de mim. Só voltando aqui, então eles eram uma família de classe média alta do bairro, moravam no bairro do Brooklyn, São Paulo. E como eu já tinha dito, o Manfred, que era o pai da Susana, ele veio da Alemanha e se casou com a Marisa, que é a mãe da Susana, e tiveram os 2 filhos. Primeiro a Susana e depois, mais tardar, veio a ter o Andreas, que era o irmão mais novo da Susana. Da Suzane, desculpe. Então, cara, aí, como eles se conheceram, como se deu esse relacionamento? O irmão da Suzane von Richthofen, ele gostava muito de aeromodelo, que é um avião que a gente controla de controle remoto pode crer, e tal. pode crer. Então, eles foram a um evento nessa seara, e aí lá eles encontraram o Daniel. O Daniel era meio que um instrutor dali dos aeromodelos, ele vendia também bastante aeromodelo, ele vivia disso. E ali o Andreas, que é o irmão da Suzane, ele se interessou muito por esse mundo, né? Uhum. E aí, a partir dali, cara, que se deu o relacionamento dos dois, do Daniel e da Suzane. Aí, a partir daquilo ali, veio a ter o namoro e tal, entre outras coisas. E aí foi aquela coisa de frequentar uma casa do outro e tal. Porém, desde o primeiro momento, o pai da Suzane, ele não aprovava esse relacionamento, porque o Daniel, ele era um cara que ali, meio se eles eram de classe média baixa, o Daniel era o contrário, ele tirava 1.400 ele vendia 2 aeromodelos por mês, e com isso ele só conseguia 1.400. E a Cara renda, da treta formada já. sim, né? a renda média da família era 31 mil por mês. Que isso. Quase nada. Quase nada, porque o pai da Suzane, ele trabalhava na Delta, que é uma empreiteira de São Paulo, que mexia com avenidas. Ele chegou até a trabalhar no Rodoanel, na criação do Rodoanel ali em São Paulo. E a mãe da Suzane, a Marisa, ela tinha uma clínica psicológica própria dela mesmo, e ela resumindo, o salário mensal deles bruto ali era em torno de 31 mil reais. Então não tinha meio que comparação com a família, que era uma família dá para se dizer assim, pobre de São Paulo. E aí o Manfred, desde o começo, não aprovou esse relacionamento entre a Suzane e o Daniel, porém eles viviam ali meio que à margem do relacionamento, ali meio que à margem dos pais, e aí foi se criando isso de o Daniel botar muito isso na cabeça. O Daniel, cara, ele abriu a cabeça da Suzane para muitas coisas. Por exemplo, ele levou a Suzane a conhecer o mundo das drogas. Eles chegaram a uma certa época a fumar maconha praticamente a semana toda. Ele apresentou também outras drogas, como o êxtase, entre outras coisas. E como o Daniel era um cara meio que pobre, a Suzane, ela recebia mesada. A Suzane e o Andreas, que eram os 2 irmãos, recebiam mesada dos pais. E ela se utilizava dessa mesada para meio que sustentar o Daniel até. Em alguns casos, dava muita roupa, dava muita coisa que ele pedia. Ela sempre auxiliava ele em muitas coisas. Ela chegou até a ajudar o irmão do Daniel, que era o Daniel Cravinhos. O irmão dele é o Christian Cravinhos, que ele também era muito envolvido nesse mundo das drogas. Ele chegou a ficar internado também por uso de cocaína. Ela também ajudou financeiramente isso, nesse caso. E aí, cara, meio que o marco ali do... Não, relaxa, meu diretor, relaxa, meu diretor. É que, tipo assim... O que foi meio que o ápice ali foi em 2002, no Dia das Mães de 2002, que a família inteira ia sair para um almoço fora, e óbvio que a Suzane estava incluída nisso, e a Suzane se recusou a ir nesse almoço fora com a família, e o pai dela, o Manfred, ele deu um tapa na cara da Suzane nessa situação. Foi meio que assim, a Suzane ele falou que iria sair de casa e ela acabou saindo, mas voltando depois. E quando ela voltou, os pais dela pediram para ela terminar de vez o caso, e ela havia falado aos pais que ela havia terminado, voltou até sem aliança na época. Só que eles continuavam se encontrando às escondidas. Meu Deus do céu. Cara... E aí foi maturando isso na cabeça dela de, eu tenho que fazer alguma coisa, A ideia, a priori deles, eram fugir, só que eles pensaram, como a gente vai fugir, sair desse mundo se a gente não tem dinheiro? Meu Deus. Porque o Daniel, ele tinha essa renda meio que baixa. E ela recebia mesada dos pais. Então, tipo assim, eles iam fugir, mas eles não iam ter meios de se sustentar.
Aí foi maturando essa ideia na cabeça deles. Porém, a Suzane já tinha essa ideia de matar os pais para ficar com a herança e tal. Porém, ela não tinha conseguido instalar essa ideia na cabeça do Daniel. Só passou pela cabeça da garota. Sim, né? só. Coisinha, né? Aí o que que Tão somente. o que que fez ela Pensamentos convencer? obscuros. O que que fez ela convencer o Daniel sobre isso? Ela mostrou para ele, não, ela chegou pro Daniel e falou: "Olha, isso tá pegando muito na minha cabeça, eu tenho que te falar uma coisa, porque o meu pai abusa de mim desde os 14 anos de idade". E isso ali foi praticamente que o cume pro Daniel botar isso na cabeça e ficar meio que alucinado sobre isso. E aí ele comprou a ideia dela. A partir do momento que comprou, eles começaram a planejar. E aí, o que acontece? Nesse dia, no dia 31 de outubro, eles saíram, que eles iam meio que comemorar o aniversário de namoro deles, e aí eles convenceram os pais a levar o Andres, que era o irmão da Suzane, para uma lan house. Eles levaram o Andres para uma lan house, deixaram eles lá. Aí eles inventaram uma mentira para o Andres, falaram que eles tinham convencido os pais deles de deixar ele lá e amanhã, e no dia posterior, faltar a aula. E aí o Andres ficou lá até por volta de umas 3 horas da manhã. E aí eles começaram a planejar. Aí encontraram Christian no caminho com um Gol Bolinha na época. Christian era o irmão Christian era o irmão Daniel. do Daniel Cravinhos. Encontraram Christian durante o caminho e foram até a casa. Semanas antes, eles já haviam feito um teste de som com a arma dentro da casa para ver se funcionaria. E aí eles perceberam que não funcionaria o teste com a arma. Aí eles resolveram fazer cometer o assassinato com barras de ferro. Aí eles chegando lá à casa, com os três, o Daniel, a Suzane e o Christian, o que eles fizeram? Eles se utilizavam dos materiais de trabalho da mãe da Suzane, que ela utilizava muito meias e plásticos, porque era ali coisa do consultório dela. Uhum. Aí eles meio que se camuflaram ali com as meias e tal, para não deixar cair pelos e nem deixar marcas pela casa. E aí subiram ao quarto, a Marísia e o Manfred estavam dormindo na cama, e aí, a partir dali, cometeram um ato e tal. Aí, no primeiro depoimento, eu tenho até aqui o depoimento que foi o primeiro depoimento da Suzane à polícia, foi uma coisa assim, surreal. Ela disse, abre aspas, "Chegamos em casa, eu entrei e fui até o quarto dos meus pais. Eles estavam dormindo. Aí eu desci, acendi a luz e falei que eles podiam ir. Fiquei sentada no sofá com a mão no ouvido. Eu não queria, eu não queria mais que meus pais morressem. Mas aí eu percebi que não tinha mais o que fazer, já que era muito tarde", fecha aspas. E, cara, isso vai muito controversa, porque depois que ela deu esse depoimento, ela deu o depoimento, aí o Christian, que era o irmão, foi dar o depoimento logo a seguir. Ela deitou assim a cabeça sobre o ombro do Daniel e simplesmente dormiu. Cara, quem em sã consciência acaba de perder os pais dessa forma e simplesmente deita a cabeça e dorme. Ninguém, cara, vai conseguir dormir. Então, cara, esse foi um caso assim que me chocou muito. Ela depois, mais tardar, eles assumiram que foram eles, os três. Ela veio a ser condenada, pegou 39 anos de prisão. Ela e o Daniel, o irmão do Daniel, o Christian, pegou 38 anos. E depois de um tempo, no ano passado, nós estamos em 22, né? No ano passado, em 2021, cara, esse crime foi tão maravilhoso que o Maurício Essá, se eu não me engano, Maurício Essá, ele criou uma obra aí que foi lançada na Amazon, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Pais. São 2 filmes e em 2 pontos de vista diferentes. A Menina que Matou os Pais é o ponto de vista dela sobre o caso, que ela diz que o Daniel jogou uma peteca pro outro, exatamente, né? O Daniel que influenciou ela, que jogou isso na cabeça dela e tal, e ele que forçou ela. E o do Daniel, que muitos especialistas até afirmam que é a verdadeira versão, que ele diz que é essa história que é passada, que
que ela já tinha esse meio que ranço assim dos pais, porque os pais proibiam ela do namoro, desculpa. E aí foram as duas visões do filme que lançou na Amazon. Inclusive, peço que vocês vejam aí, que é muito bom os dois filmes. E é isso, cara. É muita coisa, mas, meus amigos, é complicado. Eu quero falar só uma coisa, né, sobre esse caso em questão. De todos os casos que a gente está abordando aqui, né, eu creio que esse foi o que a mídia mais teve como uma questão de fetiche, né? Aí você me pergunta, Rafael Bahia, mas por que isso? É muito simples. Pessoas que não são nem do jornalismo em si, e sim da área do entretenimento, usando desse caso em questão como se fosse algo quase como um simples quadro do programa, um simples quadro, né? A prova disso, o Cabal, foi uma entrevista exclusiva que o Gugu fez com ela dentro da detenção. Sim, exatamente. Sim. Exatamente. Pô, isso foi muito E a marcante, gente vê cara. também o momento da pessoa quando vai dar um depoimento, né? Porque, tipo assim, todo mundo já sabia que ela estava envolvida de uma forma ou de outra. Não sabe se realmente, na época, né? Se foi ela que matou os pais ou se foi o namorado em si, mas estavam todo mundo fazendo um homicídio qualificado ali, certo? Só que na hora do depoimento, eu lembro que até assisti uma vez, acho que foi em casa mesmo, não sei, no celular, enfim. A forma que a pessoa se veste, a forma que a pessoa fala, a forma Cara, sem não- maquiagem, aquele apelo emotivo, Aquela sabe? questão Não só mais essa- dócil, né? Não só essa do Gugu, ela deu uma ao Fantástico também. Eu não vou me desculpem. Nossa, foram Foi muitas bem reportagens. na- Eu lembro não que vou foram relembrar. muitas A do Fantástico. reportagens Eu com não ela. vou relembrar agora a Acho que repórter foi que fez. 2006. Sim, não, tô falando o nome da repórter mesmo, não vou me recordar agora. Porém, cara, ela se vestiu meio que uma criança mesmo, ela de pantufinha. Cara, aquilo Por ali que foi. que ela fez isso? E exatamente. E quem olha a entrevista, só olha a entrevista, acha o quê? Não, ela. Coitada, uma coitada, Sim, né? coitada. Só que não, ela coitada. combinou antes com Exatamente. o advogado dela, ela tinha combinado aquilo ali tudo. Tinha combinado Então, aquilo pô, ali. Em diversos cara, casos que a gente surreal. nota assim da mídia, quando vai fazer uma entrevista Sim. exclusiva, a gente nota a figura meio que da maquiagem, pessoa, né? sim. Essa Sem tentativa de maquiagem, limpar sim, a aquele pessoa, né? apelo emotivo da pessoa. Eu sou Exatamente. coitada. A gente vê isso em diversos casos aqui no Brasil, isso Assim, é fato. somos nós 4, né? 6 estudantes de comunicação. E assim, nós estudamos semiótica, semiologia. Pô, assim, com certeza, Esses símbolos, isso daí, né? esses símbolos não são à toa, né? Não são em vão. Exatamente. É sempre para transformar a figura dela mais dócil possível e para tentar converter a Seduzir a opinião, opinião pública pública. e Opinião seduzir, pública. exatamente. Opinião pública. Tanto que seduzir a opinião pública, essa entrevista com o falecido Gugu, um cara que analisa essas questões de metaforando, essas Sim, negócios, sim. Até a Sim. forma que a pessoa se comporta. a pessoa se né? comporta, pra analisar a forma de comportamento. Análise comportamental. Um analista comportamental chegou e falou: a Stoffen tentou simplesmente seduzir o Gugu para que não acreditasse que ela não era culpada. Até porque não tem como, é impossível. Tu vê na cara dela. Mas que pelo menos ela tinha motivos para fazer aquilo. Verdade. Obviamente, Não, o falecido Gugu não era burro, ele não caiu nessa Cara, ladainha. e essa questão da. Eu vi ele olhando, é assim. Foi até bom tu citar essa questão da sedução, que quando ela foi pra cadeia e ela pediu muitas vezes para ser. Como se diz? Transferida, né? Transferida de transferida de penitenciária de uma penitenciária para outra. Ela meio que seduziu o Carcerário. Não, o carcereiro não. O cara que pede ao juiz para fazer a. Promotor. Promotor. Ela pediu ao promotor para que. Ela pediu, não, ela seduziu. Eu vou usar. Rumores, né? Não, mas isso tá certo, tá na coisa Tá mesmo. no ato do tá processo. no ato do Tudo isso aqui processo. que tá sendo Sim. falado, tá no ato ela, do ela processo. seduziu, eu vou utilizar aqui a linguagem para não ser muito coisa. Supostamente Ela deu teria beijinho, seduzido. ela deu beijinhos para eu não falar outra coisa. Teria seduzido. E aí ela comprou isso para ser transferida para o presídio de Tremembé, porque o que acontece ali naquela Penitenciária? ela ia ser morta, porque na cadeia não admitem Não admite essas paradas, né? pedofilia, quem mata mãe, quem mata pai, e ali ela ia ser morta ali. Aí ela conseguiu seduzir o promotor para ser transferida de penitenciária. de uma pra Só um fecha Olha, aí nesse que e tu outra falou. coisa, para mostrar como é que o nosso Código Penal é uma maluquice,
e tem que ser revisto, porque o nosso Código Penal é da época do Mussolini. Aí você vai dizer, Rodrigo, o que tem a ver o Código Penal com a Suzane von Richthofen? Tudo, tem a ver tudo, simplesmente. Simplesmente a gente vê a questão de que, não sei se vocês já viram já, a Richthofen, ela foi solta várias vezes da penitenciária no Dia das Mães. No Dia das Dia Mães, dos Pais. cara, isso é surreal, ridículo. isso é surreal. É isso só nesse surreal. código de... Isso é surreal. bem levantado Isso é o esse que me pelo deixa Digão. é mais só louco, nesse mano. Código Penal aqui. Bem levantado isso aí, É uma Digão. palhaçada. E, tipo assim, a gente vê como é que é tratado alguns casos referente até a classe social da pessoa, né? Mas isso eu vou jogar para outra situação. Pode falar, pode falar. Eu acho que, assim, a diferença desse caso, né, que é tudo Exatamente. tão metódico, meticuloso, e tem um diferencial. Geralmente, programas jornalísticos em geral, que são alguns sensacionalistas, né, os personagens dos episódios são sempre de uma classe social, né, de uma etnia bem o preto, específica. pobre, puta. Pra ser, não, pra vamos ser, ser sinceros. vamos ser sinceros. Vamos ser jogar sinceros. Em termos Que ele praticamente mostra isso. preso, é isso. E, assim, a mídia abraçou a Suzane von Richthofen Richthofen, porque é alemão aí. de uma No início forma abraçou, como depois se ela fosse quase dócil, quase boa e justificasse, né, esse crime. Fim justifica A o prova crime. cabal foi essa entrevista com o Gugu. Sabe, Verdade, a verdade. forma que a linguagem foi feita, sempre muito zeloso, carinhoso, atencioso até na forma de falar com ela, né? E se a gente for parar para ver, pegar outros crimes, né, cabais assim pequenos, Nossa, muito, não muito. teria esse A espaço. gente vê essa Teria. diferença, até porque se tivesse, não, se o Twitter fosse bem ativo na época, a gente veria já uma outra linguagem, talvez, abordada Sim, pela sim. mídia, né? Exatamente. Que a galera ainda comenta. Não só o Twitter, mas de ferramenta de expressão, é o que mais a galera expõe, né? A opinião pública, assim. E foi bom vocês tocarem a gente já está falando dessa questão da mídia também, do comportamento que a mídia dá a certos casos, mas também foi muito bom vocês falarem da questão da etnia da pessoa, ou enfim, de como a mídia vem abordando esses papos. Já seguindo para outro crime, que a gente sabe muito bem, quem é carioca, então, com certeza já ouviu falar, que foi do 174, o ônibus, que até virou filme 174. igual o da Suzane Richthofen, que foi um filme também que foi muito aclamado, né? E eu, inclusive, assisti esse filme no colégio, para vocês terem Eu ideia. também. Sim. Também. Assisti esse filme do colégio, um pouco pesado, mas preciso, necessário também. E Bahia vai falar um pouco, né, Bahia? Fala sobre esse caso aí que foi. Sim, sim. Então, esse caso em questão, ele tem diversos pontos, né, que podemos abordar. Basicamente, o personagem central dessa história, né, se chama Sandro, e ele teve várias histórias de altos e baixos, né? Ele foi um dos sobreviventes da chacina da Candelária lá por volta de 1993. Só para contextualizar quem não é do Rio de Janeiro, a chacina da Candelária, ela foi feita, articulada por policiais à paisana, né, que durante uma madrugada, num dia de frio, as crianças que eram meninas de rua, que estavam amontoadas próximo à igreja da Candelária, foram mortas, né? Mortas. E foi um caso que, na época, claro, aqui Repercutiu geral. Repercutiu bastante. O mundo Aqui eu todo. lembro que parou tudo. E foi um caso que ele foi denunciado não só aqui no Brasil, mas também No exterior. no exterior, Uma né? Anistia cobertura muito Internacional, enfim. E aí, o que eu quero falar um pouco sobre esse caso da chacina da Candelária, antes de falar do próprio Sandro em si. Dois tipos de coisas que aconteceram em cima desse caso, né? Que a gente acabou entrando nessa questão do jornalismo sensacionalista, policialesco. Mas tem que ser falado, isso é verdade. Sim, esse caso da chacina, ele foi retratado como uma forma de limpeza, né? Como se aquilo ali fosse trazer uma relativa segurança, né? Como se Era o início dos grupos de extermínio. o início dos grupos de extermínio que deram base para as coisas que nós temos hoje em dia, né? E deu forças para prosseguir para esse tipo de coisa. Mas, enfim, o Sandro, né, que é esse personagem da nossa história, ele era um desses meninos de rua e tal, e também cometia pequenos furtos, assaltos, né, às vezes assalto à mão armada, não só no centro do Rio, mas pela Zona Sul também.
E também teve diversos episódios dentro do reformatório, né? Ah, Na pode época, crer. Fundação Padre Severino. Hoje também Fundação Padre Severino, só que suponho que tem o nome de Degase, Exatamente. né? E aí, episódios atrás de episódios de violência, de exclusão e etc, etc, etc. E aí, ao longo daquela tarde do dia 12, né, de junho de 2000, basicamente o Brasil parou no ônibus 174, porque foi uma cobertura da mídia o dia inteiro. O dia inteiro, Aquele plantão da Globo. o plantão da Globo. É, quando vem essa vinheta Esquece. aí, filho, esquece. E aí foi o prato cheio, né? Foi o prato cheio por conta de duas coisas. É uma pessoa excluída da sociedade, invisível, que a partir daquele momento que cerca de, não sei, talvez 5 canais de televisão que estavam noticiando aquilo, ela passou a ser vista, né? E a mídia também, né, se alimentou daquilo com muita sutileza e frieza, né? Como se Verdade. aquilo ali fosse quase um reality show, um episódio de um filme, uma Cara, eu série. lembro que minha mãe, ela conta isso. Não lembro, eu era nascido, só que era muito pequeno. E ela falou sobre essa questão de que minha mãe trabalhava na Zona Sul. E quando ela voltou para casa, ela falou que, tipo assim, não tinha como andar na Zona Sul. Tipo, o trânsito já é horrível, mas, tipo assim, como andar na Zona Sul, porque, tipo assim, tudo foi parado literalmente, entendeu? E com a repercussão da mídia, isso acabou ficando mais maçante ainda pra galera, porque, tipo, quem tava em tal lugar, por exemplo, ali, Botafogo, Maitá... Não tinha como se locomover Não tinha dali. como se locomover, e, tipo assim, foi uma coisa que foi parada mesmo pra gerar só em torno dessa reportagem. Então, até o sensacionalismo aí foi, tipo, num nível super hard, né? Vamos dizer. E assim, depois desse caso, né, que enfim, teve um desfecho trágico, né, com 2 mortos, né, uma refém que tomou um tiro da polícia, né, no caso, e o Sandro, né, cometeu 3 disparos finalizando o homicídio, né? E depois o próprio Sandro, ele foi levado para o Camburão pela polícia e foi morto dentro da viatura, né? E aí, o que eu quero falar sobre esse caso? Apesar da situação totalmente delicada, né, com flagrante, filmagem, autópsia do IML, esses policiais em questão, que foram 2, né, eles foram condenados, mas depois eles, apesar da autópsia, né, Foram absolvidos, foram né? absolvidos pelo 4º Cara, não Tribunal sabia do disso não. Júri. Sabia disso não. Sim, eles foram absolvidos, né? Então, assim, é um crime que teve um desfecho bárbaro, né? E chega a ser louco, que ele foi denunciado pelo Linha Direta. Para quem não lembra, para quem Nossa. não conhece, o Linha Direta produziu um dossiê sobre esse caso, né? Eu acho que o Brasil, assim, é algo que deve ser estudado por antropólogos, Verdade, sociólogos, sabe? Exatamente. É algo que é de uma estirpe, assim, louca. E até porque a gente da comunicação, né, gente? A base do nosso estudo são esses casos, São assim, esses que, casos. Sim, sim. que deram repercussão pra caramba, né? Já finalizou, mano? Não, eu Vai quero pra- só vai- falar vai um falando, pouco mais tem como sobre. É aquilo que eu comentei outrora, né, um pouco antes. Esses casos, né, em questão, é sempre uma questão de uma cor, de uma classe, né? Então, isso teve um peso muito grande, muito, muito, muito grande. E assim como também a questão da chacina, ele também foi aplaudido, né? Não foi só esse crime, provavelmente, talvez, não será o último que vai ser aplaudido pela opinião pública. E aí vale ressaltar o seguinte, né? Com certeza, é um episódio trágico, o jornalismo tem que cumprir com a sua função social, mas é a forma como essa questão é abordada, sabe? Verdade. Eu tô de fora aqui, mas é muito importante também vocês ressaltarem. Claro, são crimes diferentes, casos diferentes, mas como a mídia tratou, por exemplo, a Suzane No tratamento real da mídia. Tratou o Sandro. Sandro, sabe? Sim. Como a mídia ela Verdade. utiliza esse interesse do público, né? Porque tem o interesse público e o interesse do público de manipular essa informação, cara. Exatamente. Informou, mas de uma forma, talvez, de um ponto de vista manipulado, sabe? Porque às Sim, vezes sim, sim. a senhora ou o senhor que está lá na frente da televisão,
tem aquela interpretação básica do que tipo está sendo passado, aquelas coisas básicas de comunicação. Mas, como eu tinha falado, citado o Twitter, por exemplo, se fosse uma forma abordada nessa época, mais com o Twitter, a gente ia ver a divergência de opiniões, sabe? E também a explanação tanto de informações diferenciadas. Também a gente lidar hoje em dia com fake news também é uma coisa sinistra. Mas a divergência tanto de opinião quanto de olhar de cada forma que a galera não, a sociedade entende a visão ou a própria estrutura que a gente tem, que é um pouco racista, né? Um pouco. Sim. Um pouco. Para não pouco, passar por cima. Pouco. Assim, Pode falar. só para concluir o que eu tenho para falar sobre esse caso, né? Um dos principais responsáveis, né, por aquele jargão bandido bom é bandido morto, foram setores do jornalismo, né, esses setores do jornalismo policialesco. E aí fica a minha provocação. A gente já abordou o caso da Isabela Nardoni, o caso da Suzane von Richthofen e agora o caso 174. Em questão, qual é o tipo de bandido que merece ser morto ou não? Verdade. Verdade, certo? Muito bom. É uma reflexão. Já jogando Isso aí que essa pergunta. Não, só no pra ar. fechar isso Pode aí. falar, pode Virou falar. filme, né, ô Bahia? Virou filme. Também. Virou filme e E, tipo, é um documentário filme do José muito bom, Padilha. mano. Eu não. Antigamente. É a última parada 174. Antigamente se eu não me tinha engano. vamos dizer um apreço por filme brasileiro, sabe? Mas, tipo, esse foi um dos filmes que eu olhei assim. E, tipo assim, o filtro o filtro do filme em si, tanto de um apelo, motivo e tal, ele é muito claro para você assistir, entendeu? Por isso que eu falei que na época que eu assisti, eu era menor, eu achei pesado. Só que, achei um pesado necessário, sabe? E a forma que a gente vê e como o filme engloba, através do roteiro, a gente engloba a visão da sociedade relacionada ao Sandro. Então, Pode Posso falar. fazer um adendo aqui em relação claro, ao caso deve. 174? Eu estava lendo aqui em relação à parte, porque a gente bate na imprensa, mas também eu não estou vendo a galera analisar a parte de polícia. 2 meses antes do caso, o secretário de segurança era ex-secretário, ou seja, estava lá em Nova York. O Rio de Janeiro não tinha secretário de segurança. Ou seja, isso também agravou. Não tinha o porta-voz da segurança, não tinha. Esse Pode era crer. o governo garotinho, coisa maravilhosa. Mas enfim, vamos lá. Eu vou falar, Muita verdade. vamos dar Muita nome aos verdade. bois. Outra coisa também, em relação à questão. A polícia, parece que a gente vê, não só, mas aí o problema não é o policial, o problema é a corporação. Parece que não aprendeu nada. Porque a gente viu esse caso aí, não teve ano passado ou foi 2019, porque eu acho que foi antes da pandemia. Não teve aquele caso do ônibus da Galo Branco em Niterói que foi sequestrado? Sim, na ponte ponte de Niterói. Sim. Parou tudo. Aí foi 1742, só que a diferença só mudou a linha do ônibus. Que a gente teve um governador de estado comemorando a morte Que do ele bandido. desceu do helicóptero, Aquela né? cena ridícula. Desceu do helicóptero Deus do céu. comemorando. Primeiramente. Aí a gente O famoso Whitney Houston. exatamente. Os caras comemorando a morte. A gente teve tudo errado, simplesmente. Tudo errado. Os caras... Primeiramente, eu tô lendo aqui sobre vários casos e tal, em relação várias pessoas da área de segurança comentando sobre o 174. O próprio ex-secretário da época, que estava em Nova York, que tinha sido exonerado, ele falou: vão existir muito mais Sandros. Ele falou isso quando? 2010. 2022 a gente já viu esse caso Porra, aí. muita verdade. Então, quer dizer... E já jogando também essa forma do despreparo ou preparo mal intencionado ou bem intencionado, não sei como a gente Exatamente. pode chamar da melhor forma, já abordar o crime da Eloá, que o Digão vai falar melhor pra gente, mas a gente vai nesse caminho aí já bater nessa tecla aí. O caso do Eloá aqui, eu vou tentar ser um pouquinho mais técnico. Vamos lá. Em 13 de outubro de 2008, Lindbergh Fernandes Alves, então com 22 anos, invadiu o domicílio de sua ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, do bairro Jardim Santo André, em Santo André, na Grande São Paulo, onde ela e os colegas estavam realizando trabalhos escolares. E eu estou falando longe do microfone, então eu vou falar assim. Inicialmente, 2 reféns foram libertados no interior do apartamento, né? Mas aí ficou lá a Eloá e a Nayara Silva. Isso aí eu lembro de cabeça aqui. Tem coisa aqui que eu não vou lembrar. Aí foram mais de 100 horas, ou seja, foram 24, 46, foram 5 dias ali só... Enrolação. E a mídia em cima. Vai soltar, não vai. Eu vou chegar na parte da mídia.
Aí, o que aconteceu? O Gatti foi, junto com a tropa de choque de São Paulo, arrombou a porta. E aí eles entraram em luta corporal com o Lindbergh. E aí que... É Lindeberg, aliás, que tem o M. Dayara deixou o apartamento andando, mas foi ferida com um tiro no rosto. Enquanto Eloá foi carregada nos braços de um policial e foi levada inconsciente, porra. Pelo amor de Deus, escreveram errado aqui. Ao centro hospitalar de Santo André, onde morreu horas depois, em decorrência dos 2 tiros que levou. Por causa da confusão, eles saíram atirando ali e não viram para onde iam os tiros. O sequestrador foi preso, condenado a 98 anos e 10 meses de prisão, mas só que em 2013, como a nossa justiça não permite penas com mais de 30 anos, reduziram para 39 anos. Aí, provavelmente, ele vai... Aí é Até hoje tá lá. Aí bom comportamento, não sei o que, vai ficar, sei lá, se ficar 10 anos ali em regime fechado... Agora eu quero... Aí eu vou comentar aqui a questão... Não, eu quero que tu fale a relação da Não, mídia com agora eu esse vou caso. relacionar a mídia Essa aqui, que é a eu parte vou boa. direto ao ponto. Isso. Que é a cobertura da mídia, que foi bastante criticada, como a gente disse. Mas teve um ponto especial. Por ter sido um sequestro muito longo, em horas, simplesmente a Sônia Abrão, não sei quem foi o produtor da Sônia Abrão, que inventou que ela tinha que ligar lá para casa onde estava o Lindbergh e a Eloá, ou seja, no sequestro. Não sei quem foi o idiota que inventou isso, a ideia mais burra que eu já vi, simplesmente. Aí ligou, e aí meio que bloqueou ainda, o interventor lá, o cara que estava fazendo a investigação da negociador? polícia, Negociador? o negociador da polícia, ele não estava conseguindo ligar porque a linha estava ocupada pela Cara, Sônia Abrão que mentira, estava sério? ligando. Foi, Pô, aconteceu não sabia isso. disso, não. Aí, o programa Caraca, da Sônia mano. Abrão deu 2 pontos no Ibope, chamou atenção. Ele registra 2 pontos no Ibope e registrou 5 pontos esse dia, porra. Também não adiantou muita coisa, que 5 pontos é 4º lugar de audiência, pô, pelo amor de Deus. De acordo com... Aí, resumindo, dizem que isso pode ter atrapalhado a questão da negociação. Por quê? Porque no momento que um programa de televisão atrapalha a negociação da polícia, meio que quer... na sede pela informação, no ganhar na audiência, no vale tudo. Quase E como aí- o urubu, né? Exatamente, como o urubu. Isso aí foi, esse caso aqui, foi uma coisa que dizem que isso aí atrapalhou. Também passava todas as informações da polícia. Exatamente, Sim, ela sim. também passava. O cara ficava ligado direto na RTV. O próprio coisa, ele ficava ligado direto ali pra saber as informações. Porra, então É quer porque dizer, a gente ridículo. tem meio isso, né? Desculpa te cortar, Digão. Pode cortar, vou Mas eu sempre ouvia isso, eu também achava muito tô estranho. falando muito longe. estranho também. Porque a gente às vezes vê sei lá, um caso da polícia invadindo tal, sei lá, comunidade, vamos dizer assim. Só que, tipo, eu sempre falei assim, gente, eu acho que eles não sabem que o bandido ele tem TV em casa, sabe? Ou, sei lá, alguém próximo ao bandido tá falando assim, ó, qual é? Os caras estão subindo por aí. Não vai por aí não, porque tem sempre aquela cobertura e tal. Fogueteiro, avião. Aí eu ficava assim, pô, mano, não estão dando informação demais não, às vezes, né? Exatamente. Quem se importa com a cobertura, é claro, Ô, tá Caio. chocando todo mundo, mas... Caio. Foi pior, mano. Porque, tipo assim, como era um sequestro muito longo ali, eles Atrapalhou. Atrapalhou real, né? o andamento Não, do ele sequestro. tinha falado, ele comentou aqui no off dessa questão da Sônia Abrão, mas eu pensei, eu não lembro de ter acompanhado esse caso. Mas quando ele falou, eu pensei que, tipo assim, a Sônia Abrão tinha ganhado o Ibope e tal, subido no Ibope, porque, tipo assim, só cobriu ali essas, vamos dizer, 100 horas de sequestro. Mas, pô, depois que tu falou essa parada aí dela ter Ela ligado ligou e tal... e ainda atrapalhou a questão. Eu lembrava que ela tinha ligado, eu não lembrava nem disso, dessa informação de que ela tinha atrapalhado a linha ali onde estava o investigador. Aí a gente fica meio dividido também de argumentar, né? Se É uma é maluquice. o preparo policial, Sim, ou do preparo ou mas também tem o despreparo. preparo, mas também tem o preparo policial também, porque se a gente for pensar, pô, a polícia hoje, o bandido, ele tem celular. O bandido, ele tem a internet. Então, o que se tem que fazer? Ao invés de ficar fazendo essas operações aí miraculosas que não levam ninguém a lugar nenhum, simplesmente, não tem nada, deve-se usar a inteligência. Pega esses caras por IP. Você consegue, você vai conseguir, é sério, você pega esses caras pelo IP do celular deles, do computador, investiga, igual faz para pegar pedófilo, pode pegar o traficante, pode pegar o cara ali, acabou. Ah, mas aí também tem casos e casos, né, mano? Porque pode ser Sim. pelo IP ou se o bandido tá trocando celular direto, Exatamente, entendeu? mas aí tem que ter, mas aí entra, aí a gente não é da segurança.
A segurança tem que cuidar dessa parte. Não, isso é fato, isso é fato. A galera do de TI aí, ó. inteligência. Aí que tá. A polícia precisa começar a agir com inteligência. Não é só ficar no bang-bang italiano. Então, achando que isso vai adiantar. mais ou menos o que a gente vem abordando aqui é essa situação. Exatamente. De até onde a mídia ela pode, até onde vai o lugar da mídia em relação à explanação do fato e cobertura, também até da questão da opinião mesmo, e do despreparo ou preparo da segurança em si, dos agentes de segurança do Estado, enfim, porque a gente fica muito à mercê dessa situação. Todo mundo aqui, pô, ainda mais na nossa faixa etária aqui, já passou por uma situação, ou já viu algo que pode ter se incomodado também com o preparo ou despreparo da polícia, enfim. Só que a gente aborda também, não só a questão, como o Bahia falou, da etnia, da pessoa, da classe social, e como a gente se envolve, ainda mais porque a gente todo mundo aqui trabalha com comunicação, quando a gente se envolve em relação a esses fatos, sendo comunicadores e sendo pessoas também de sociedade, entendeu? Então, tipo assim, aqui já vai o desfecho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode Eu falar, tenho mano. só 3 coisas bem rápidas para finalizar quanto ao caso Eloá. A primeira é que, eu não sei se vocês conhecem, tem um filme do Jim Carrey chamado Show de Truman. Sim, sim, Né? sim. Ele é Sim, sim. muito, muito famoso, esse filme, porque aborda uma questão, né, de que a pessoa ela passou a vida toda dentro de um reality show e ela não sabia. E por que eu quero falar isso? O caso Eloá, ele, desde o começo até o desfecho trágico, ele não foi reportado pela mídia, ele foi contado sempre com um tom quase sedutor, né? Aquela questão passional que o cara foi tomado. E o pior, né? que agora eu lembrei de uma coisa aqui, que não está nessa pesquisa que eu fiz, mas eu lembro que eu li eu li antes sobre o caso. No mesmo programa da Sônia Abrão. Assiste Sônia Abrão, né? Não, eu não assisto, mas eu levantei no mesmo programa lá, uma curiosidade interessante aqui, por isso que é bom ler as coisas antes. Eu já tinha lido sobre esse caso. Bem antes de falar desse podcast aqui. Cara, eu tava pensando aqui. Um especialista, não sei se era advogado, sei lá, uma pessoa assim de terno e gravata, parece catar no meio da rua, porque o cara falar uma informação daquela ali, pelo amor de Deus. O cara chega e fala, não, mas esse caso aí do Lindbergh da Eloá, no final vai dar tudo... Vai dar tudo em pizza, certo. vai dar em pizza. Não, ele vai dar falou. tudo certo, não sei o quê. No final eles vão acabar se casando. Não sei... Porra, o cara fala. Isso aí é opinião sacanagem. que O não cara dá pra fala no aceitar, né, mano? sequestro. Tá rolando um sequestro. E o cara me fala uma merda dessa. Aí é difícil de E aceitar. aí, né? no Caralho. caso, Deixa ele analisar e também. aí, no caso em questão desse caso Eloá, né? A gente tem que ressaltar o seguinte: o caso Eloá não é um único caso, né, do Brasil, um caso à parte, né? Hoje em dia a gente tem o termo, né, feminicídio, e em média por dia são cerca de 6 mulheres, né, que são mortas pelo companheiro, né? Então são vários casos Eloás recorrentes, né, no dia a dia no Brasil. E às vezes a gente, numa bolha, até mesmo social, a gente não tem noção disso, né? Sim, A gente não tem noção. Como a gente já viu diversos casos, a gente falou diversos casos do filho matar a mãe, da mãe matar o filho, aquelas coisas, a gente acaba tendo uma visão mais ampla da sociedade. Acho que isso daqui é bem claro para todos nós, que não adianta... Claro, adianta, desculpa, falei errado. Mas a gente vai falar sobre tanto o preparo, despreparo policial, cotidiano da vida de outras pessoas, cotidiano da vida de uma criança, talvez como eu abordei aqui, da questão até dos irmãos da Eloá, hoje, como é que eles estão sendo tratados, ou como eles foram tratados na época. E também toda essa envolvência, tanto familiar quanto política e social, que a gente atrai, a gente traz também para esse tipo de podcast que a gente faz aqui, entendeu? Então, já fazendo um desfecho aqui, como a gente também, futuramente seremos, no caso, bons comunicadores, a gente quer trazer esse pensamento também diferencial, essa visão diferente também, diversas opiniões aqui. E também você que está chegando aí agora no podcast, você que está começando a conhecer a gente, tá? Nós somos o podcast Abraço Papo, então nosso editor vai botar aqui embaixo a nossa rede social, valeu? E já falamos desde já...
Pode falar, Só para falar pro público também, se eles gostaram, a gente pode trazer uma parte 2, né? Porque tem muitos casos também que Muitos a gente não casos, citou. muitos Massacre de casos, Realengo, muitos casos. o caso Nossa. da Flor de Lis, que eu tinha comentado até Flor de Lis com também, Bahia um caso também. mais atuais, né? Então, se você gostou, deixa aí nos comentários, no Instagram, que a gente traz uma Vou parte 2 pedir para aí. vocês aí, a galera que tá chegando, por favor, bota aí nos comentários, você que tá a fim de saber mais sobre crimes, ou também dos outros temas que vocês querem saber também, por favor, comentem aí, valeu? E a gente vai ficando por aqui. Espero que ficando vocês por tenham aqui. gostado. Espero que vocês tenham gostado aí, nosso Digão, nosso mentor, nosso amigo Bahia, de mim também. E é isso, valeu, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo tema. E Até a abraço o próxima. papo. Até.